noite, muito boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. Hoje nós teremos o capítulo 7º, a luta contra o mal, com a nossa amiga Bianca Brauer. Antes de começarmos, vamos harmonizar com a leitura do Evangelho, que é justamente sobre uma passagem que vai tratar o livro, né? Vamos lá. Estamos em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 21. Estou usando a tradução do nosso irmão Haroldo Dutra, tá bom? Então vamos lá. Depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem. Ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estareis convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele, e o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo que, se tivesse a fé, como um grão de mostarda, dirias a este monte: Muda-te daqui para lá, e ele se mudará. E nada vos será impossível. Mas essa espécie não sai senão mediante oração e jejum. Boa noite, querida amiga Bianca, já chegou, nossa convidada. E essa passagem, Humberto de Campos, né, vai nos dizer quem é o apóstolo, né, que não conseguiu curar. E nós vamos ver hoje aqui com Bianca. Então, antes disso, vamos aos avisos da noite. Boa noite, Fernando. Como anda o funcionamento da nossa casa? Boa noite, Ângela. Nós temos as nossas palestras online aqui no Instagram, todas as quintas-feiras às 18h30 e lá no Facebook, todos os domingos às 19 horas. As palestras do Face estão sendo transmitidas pelo nosso canal do YouTube. Temos um canal, visitem, curtam, se inscrevam. A cada palestra vocês vão lá e dão uma curtidinha. No próximo domingo, o nosso palestrante será Sérgio Rodrigo e ele vai falar sobre saúde e espiritualidade. Além das palestras, nós temos o atendimento fraterno, que é pelo telefone, às terças e quintas, às 15 às 17 horas. Basta mandar uma mensagem aqui no direct ou lá no Facebook e nós agendamos. Também estamos tendo um atendimento presencial às quartas-feiras, mas também é mediante agendamento através das mensagens, ou no direct ou no Facebook. Nós temos a livraria terça-feira presencialmente lá no Porto da Paz, das 10 às 11, e também o Brechó da Paz, das 9 às 11 horas também na terça-feira, presencialmente aberto. E o nosso sopão, que nunca fecha. Estamos observando todas as medidas de segurança, né, evitando a aglomeração, o uso do álcool, da máscara e etc. Qualquer doação de roupa, alimentos, itens para as grávidas, os bebezinhos, né, alimentos para o sopão. O Porto da Paz está disponível para receber segundas, terças, quintas e sextas, das 9 às 16 horas. Boa noite a todos. Boa noite, Lica. Então, deixa eu convidar aqui a nossa querida amiga, que já chegou, Bianca. Já enviei. Bem-vinda. Olá, querida. Boa noite. Sim. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar minha câmera aqui. Tudo bem aí? Tudo bem, estávamos com saudade. Tudo bem com você? Querida, você Verdade, quer se apresentar? também. Me apresento sim. Boa noite a todos, a todes. Meu nome é Bianca Brauer. Tenho 25 anos e faço parte dessa casa espírita, Centro Espírita Porto da Paz, desde criancinha. E agora estou tentando colaborar aí como palestrante, vai falando um pouquinho, né? Compartilhando o que a gente vai aprendendo junto, né? Você poderia fazer a prece final e eu posso fazer a inicial? Pode ser assim? Então,
Oremos, né? Vamos iniciar os trabalhos da noite. Quem assim desejar, feche os olhos. E agradecendo sempre ao nosso Pai, Deus de infinita bondade e sabedoria. Gratidão por tudo, por estarmos aqui no planeta Terra e por esse trabalho, né? Mais uma vez reunidos aqui para falar as mensagens, a palavra do nosso Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo. Que o Senhor nos conduza essa noite, sua equipe espiritual se faça presente, envolvendo a nossa palestrante com muito carinho, muitas luzes, auxiliando-a, inspirando-a na live da noite. E que os seus mensageiros possam também nos inspirar sempre na gratidão, que possamos acolher os nossos irmãos, sofredores, com muito amor, sem preconceito, sem discriminação, que possamos também reparar o mal que está dentro de nós. Fiquem conosco, hoje e sempre, que assim seja. A palavra é sua, fica à vontade. Então tá bom. Eu acho que no início você falou, né, um pouquinho sobre o que a gente estava falando, né, Você quer que faça uma recapitulação? Boa Nova, né, então... Recapitulação. Acho que é legal. Eu acho que, inclusive, eu vou até combinar com todo mundo, porque se eu ficar fazendo a recapitulação lá do início, vou tomar o tempo todo da live. Então, como a gente já viu, né, uma primeira parte do livro nós já vimos, né, que é a pregação de Jesus, ele passando, sai do deserto, vai para Jerusalém, encontra os apóstolos, se reúne, faz as recomendações. E agora nós já estamos entrando em outra parte do livro, que são as conversas de Jesus com os apóstolos, né? Cada capítulo a gente vai tendo uma intimidade com... Boa noite, Neiva. A gente vai tendo intimidade com um apóstolo, né? E na semana passada, depois que Jesus fez as recomendações e disse que ia ser um sacrifício, né? Fazer enfrentar, né? Quando levar a palavra, né? E aí eles se assustaram, né? Porque Jesus falou que ia ser muito difícil, que eles iam sacrificar, inclusive, a própria vida. Então eles se assustaram e fizeram vários questionamentos a Jesus. E Jesus, na semana passada, nos disse que, acima de tudo, nós devemos ter a fidelidade ao Pai. O Pai nos ama tanto, desde sempre, desde há milhões de anos atrás. Por que não podemos ter um pouco de fidelidade a Deus? É o mínimo que nós poderíamos ter. Então, ele falou isso, né? Perseverança, boa vontade, nos momentos difíceis, dos sacrifícios. E hoje nós teremos a nossa conversa de Judas Tadeu com Jesus. Então, a palavra é sua. Sim, beleza. Né, você falou, né? A gente está no capítulo 7 da luta contra o mal, do livro Boa Nova, que inclusive foi uma super sorte que tio Fernando falou, né? Que a gente ia falar sobre esse livro, e aí tá tendo uma feira aqui na cidade que eu moro, que eu tô morando em Ribeirão Preto, e aí teve uma feira e eu achei o livro lá, então fiquei super feliz. São acasos. Assim. Os acasos, né? Que não são acasos da vida. Então é isso. Nesse capítulo é basicamente assim, uma conversa, né, de Judas Tadeu com Jesus, mas começa falando sobre essa tarefa, né, apostólica mais específica, que era do combate, né, aos espíritos malfazejos que perturbavam as pessoas, né, daquela região que eles estavam. E aí Tadeu, ele foi confrontado, né, com essa situação de que Jesus não estava lá em um momento que uma mulher estava com uma dificuldade, né, estava sendo perturbada, e ele não conseguiu, né, fazer com que esse espírito saísse de perto dessa mulher, né, deixasse de obsidiar a mulher ali. Ele ficou muito frustrado com isso, porque quando ele via Jesus fazendo isso, ele ficava maravilhado com esse recurso, né, com esse poder que Jesus tinha, né, de conseguir aliviar, né, o tormento das pessoas, né. Então ele ficava muito maravilhado e falava que de todos os apóstolos era o que ele ficava realmente mais tocado, né, por aquela situação. Então ele ficou meio, né, frustrado com isso. E aí a primeira citação assim que eu acho legal desse capítulo, né, que observando o fato, né, que ele não conseguiu, né, tirar, né, essa perturbação da mulher, ele caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia
automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina. Então, assim, se ele conseguia, por que ele não passa pra gente automaticamente? Né? Essa é a questão que a gente também fica, né? Porque se existe o mal, por que Deus não erradica o mal? Então, é uma questão que quase todo mundo se faz, né? Principalmente as pessoas descrentes, né? Então, por que isso não acontece, né? Então, ele se perguntou, né? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Então, é uma questão, né? É a pergunta do século, né? O X da questão. Por que o mal não some, simplesmente, inteiramente, né? E é justamente sobre isso, eu acho, que a gente fala no Espiritismo, né? Esse desafio do caminhar, né? Da importância da nossa caminhada, né? E eu acho que é justamente sobre isso que o capítulo vai falando aos poucos pra gente, sabe? Vai revelando essa linha de pensamento. E aí, quando ele vai falar com Jesus, né? Ele espera uma noite tranquila, né? Pra perguntar. E aí Jesus vai perguntar pra ele, né? Então, qual o principal objetivo das atividades da tua vida, né? Então, Tadeu vai falar, né? Estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Aí Jesus já vai com a sacada dele, né? Que ele sempre manda umas que pega a gente. E ele fala, se procura semelhante realidade, seu objetivo é você realizar Deus no seu coração, por que você está procurando ao adversário em primeiro lugar? Por que você está procurando o outro? Porque o seu pensamento está no outro. No sentido do mal. Ah, então por que não se livra do mal? E você se livrou do seu mal? Você se livrou dos seus defeitos? Então, você já começa, você começa a refletir, né, na história. Porque eu acho que é muito legal desse livro que a gente sempre se coloca no lugar do apóstolo. Né? A gente lê na situação daquele apóstolo naquele capítulo. Então acontece e fica, não, mas eu realmente pensei nisso também, concordo com você. E aí Jesus vai desconstruindo o nosso pensamento. Eu acho isso muito interessante. E eu acho que nem a Eliana falou, né, na última live, é uma leitura muito agradável, assim, sabe? É um livro realmente muito interessante, que vale a leitura realmente para todas as pessoas. Eu acho que principalmente quem está mais iniciante, assim, no espiritismo, na leitura, eu acho que é uma ótima leitura porque ela é agradável, realmente. Você vai tendo os conhecimentos aos poucos, sabe? De forma bem diluída e suave, mas ao mesmo tempo muito importante. Então eu acho bem legal mesmo. E aí, né, ele vai... falam sobre várias coisas, mas também aí fiquei pensando assim, pergunta... olha, mas se tá difícil pra gente fazer essa mudança, né, essa implantação do reino de Deus, quanto mais para os outros, né? E a gente fica exigindo dos outros, né? Vai. Vamos seguindo. Exatamente. Exatamente. Aí a pergunta é de Tadeu, né? Tipo, os espíritos do mal também são nossos irmãos? Porque ele ficou admirado, né? Que o Jesus fala, né? Que todo mundo é filho de Deus, né? Todos somos irmãos. Ele fala, mas também são nossos irmãos? E aí ele fala, toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus nunca entreluta com seus filhos. Ou seja, a gente não está combatendo as pessoas más. A gente está combatendo a maldade. E aí ele fala aqui bem no início do capítulo, né? Que as coisas do diabo, do Satanás, na época, era tido tudo que era o oposto do bem. Então o que é o oposto do bem? Os sentimentos ruins, né? As atitudes ruins. Mas o que a gente está combatendo são justamente isso. Não são pessoas ruins. As pessoas fazem coisas ruins, as pessoas não são ruins, né? Então ele vai falar sobre isso. E eu achei isso muito interessante, porque eu lembrei do Livro dos Espíritos, né? Que tem aquela questão, assim, do bem e do mal também. Eu amo essa edição aqui do Livro dos Espíritos antiga, que tem essa parte que fala justamente do bem e do mal, né? A pergunta 634, que ele fala, por que o mal... Allan Kardec pergunta, né? Por que o mal... Está o mal na natureza das coisas. Fala do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Que é a mesma pergunta que Tadeu, né? E aí você fica, o que eles vão responder? E os espíritos, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, uma folha branca, né? Somos um papel vazio. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho mau. Mais longa será sua peregrinação. Ou seja, se você toma atitudes ruins, você vai demorar mais tempo para chegar ao seu objetivo, né? Que é a perfeição, a evolução espiritual. Se não existissem montanhas, essa parte eu amo. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer.
Não, se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Ou seja, porque o espírito, matéria leve, que tem sensiada, desce a uma matéria densa, difícil para o espírito se manter aqui, um ambiente que não é agradável, né? Essa terra, né, que agora está indo para a regeneração, mas não é uma experiência agradável, né, para o espírito. Ele está se colocando numa situação difícil. A gente vê isso no Evangelho, que a gente discutiu, né, ao longo das palestras. A gente vê isso no Boa Nova, no último capítulo, né, da fidelidade a Deus. Não é uma situação fácil, é desafiadora, mas a gente precisa dos desafios para entender os resultados. Se todos fossem bem, o que seria o bem? Um bem absoluto não tem comparação, não tem a gente não consegue ver a ausência. Para você valorizar o bem, você precisa enxergar a ausência de bem, né? Então você precisa do caminho. Se não existissem montanhas, a gente não saberia que teria que subir e descer. Então isso eu acho interessante, que eu acho que essa parte do Livro dos Espíritos é o que justamente que Jesus está falando aqui, né? Que toda a criação é de Deus e todos algum dia vão para o bem, para o caminho da redenção. Não importa o que aconteça, não importa o que você fez, o que aconteceu, você vai caminhar para o bem. É essa certeza. Jesus sempre fala isso com muita certeza. O final, o seu ponto final é o bem. E todos vão fazer. Eu acho que isso que é o desafiador para a gente, né? A gente entender que as pessoas que cometem atos horríveis, as pessoas que estão ruins, né, que cometem grandes atos, vão chegar no mesmo momento que Jesus, vão chegar na mesma evolução que todos. Então somos todos irmãos, né? Então eu acho isso bem interessante, assim, dessa citação. Você quer Deus ama a todos, né? Do bondoso ao perverso. Então, a criação é para todos, o que, como você disse, né? É o que ele não aprova, ele ama os filhos, mas ele não aprova a conduta, né? São duas coisas distintas. Então, isso tem que ficar claro, né? Nossos irmãos são iguais a nós. Nós também já fomos obsessores. Nós jogamos pedra na cruz, nós participamos da Santa Inquisição, das cruzadas, estivemos na noite de Bartolomeu. E hoje aqui estamos falando do Evangelho, né? E nossos irmãos que hoje estão perturbando, né? Estão com o sofrimento e nas trevas, só são um pouco mais lentos, né? No caminho evolutivo. Mas eles vão chegar lá. Então, às vezes a gente usa muito essa questão uma forma pejorativa, né? De falar, tenho que me livrar do obsessor, tem que acabar com essa obsessão, né? A gente tem isso mesmo. Mas devemos olhar com o olhar do amor, né? Porque a doutrina de Cristo é todo o amor. Então a gente tem que pensar neles dessa forma. E que eles são iguais a nós e que nós já fomos assim também um dia. Exatamente. Eu acho que é isso, né? E aí também, quando Jesus fala, né? Abraça sempre o teu irmão, seu adversário do reino, na página 49, né? Se o adversário do reino te provoca o esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de batalhar pelo triunfo da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres. Porque é isso, a gente já esteve em todos os caminhos que as outras pessoas também estão. E as pessoas mais avançadas, mais evoluídas que a gente também já tiveram no nosso lugar. A gente tem que ter essa consciência, né, dos nossos próprios defeitos. Que é isso, a gente já evoluiu muito, mas ainda temos muito mais a evoluir. Sempre somos imperfeitos. Se não fôssemos imperfeitos, não estaríamos aqui, né, nessa vivência. Então, eu acho isso bem interessante. Aí eu vou passando aqui pelos capítulos, que eu destaquei algumas frases, né, que eu acho mais interessantes. Então, ele está falando, né, porque o Tadeu pergunta, por que Deus não faz, né, todos os gênios malfazejos que se convertam para o bem, né? E aí, que essa grande verdade, né? Ele fala de uma grande coisa, que a gente sempre pensa no bem e o mal, a gente pensa o grande bem, o grande mal, né? Essa coisa imensa. Mas para a gente conseguir conquistar uma coisa imensa, a gente precisa fazer pequenas coisas, pequenos ganhos, né? Então ele vai falando assim, ó, que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhes foram confiados no plano geral, sendo também justo que se lhe pergunte o que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Ou seja, o que interessa na sua caminhada, na sua missão espiritual aqui na Terra hoje, é o que foi proposto para você, o que você se propôs fazer.
O que você está fazendo hoje? Você, sempre, porque eu acho que é muito interessante isso do Espiritismo, que a gente sempre está falando sobre nossa evolução. A evolução individual de cada um. Mas para a gente evoluir, a gente precisa ajudar o próximo. Então é essa dualidade que eu acho que é difícil a gente aqui no mundo material dividir, saber o quanto é nosso e o quanto é do outro, né? Então o quanto a gente invade o espaço do outro, o quanto a gente tem que ir até o outro para colocar ele no caminho do bem, né? E eu acho que é também isso que ele está falando aqui, né? Então, o que eu interpretei, né? Então ele falou, o Tadeu pergunta, né? Senhor, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Ou seja, ele fala, cuide da sua própria vida, né? Mas aí Tadeu pergunta, mas a gente não tem que ajudar as pessoas? Não é essa a intenção da Boa Nova? E aí ele fala, Jesus fala, né? Toda intenção excelente será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Ou seja, o que ele está falando aqui? Claro, a gente tem que trabalhar todos os dias para o bem e chamar as pessoas para o bem. Mas quem quer ser chamado? A gente não vai desperdiçar nosso trabalho, nosso suor, nosso empenho, que é um trabalho difícil, com pessoas que não estão interessadas ainda em se evoluir. As pessoas precisam estar dispostas. Para a gente ajudar alguém, a gente precisa que a pessoa esteja disposta. Se a gente vai falar, eu estou aqui na palestra, vai assistir quem quer ouvir. Eu não consigo falar com alguém que não quer ouvir. Eu posso estar até falando de frente com ela presencialmente, vai sair para um ouvido e entrar pelo outro. Então, para mim, assim, nesse capítulo, assim, o que Jesus fala é assim, escolha suas batalhas como guerreiros da paz. Sabe? Somos guerreiros da paz. Então, o que a gente precisa fazer? Escolher as nossas batalhas. Porque somos humanos, somos materiais, somos densos e nossas atitudes são limitadas. A gente vê isso pelo trabalho de Chico Xavier, por exemplo, que se exauria fazendo, né, os livros, os limites físicos, né? E é isso, ele fazia no limite dele. Ele não tem como fazer além do limite dele. A gente tem um papel que a gente não pode se eximir, né, de pregar o evangelho, de pregar o bem, de fazer a caridade, mas a gente tem um limite físico, um limite material, somos terrenos. Então, escolhemos bem nossas batalhas e nosso tempo na Terra, que é curto em comparado, né? A nossa vida espiritual é imensa. Então, escolha suas batalhas. A gente vai ficar falando sobre uma pessoa, tentando ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Vamos ajudar pessoas que estão dispostas, que também estão precisando. Não falta a gente para ajudar, entendeu? Então, acho que é muito isso. É as pequenas coisas, sabe? Pequenas batalhas, pequenas vitórias. A gente vai conquistando pouco a pouco. Se a gente faz uma pessoa, porque meus amigos, né, aparece a notificação aqui que eu tô fazendo ao vivo. A pessoa assistiu 1 minuto, ótimo. Ela já me mandaram mensagem. Ah, estou super interessado, que legal que você participa, você pode me ajudar, né? Me indicar, indico livros. Então, são pequenos ganhos, né? Então, acho que é sobre isso, assim, a luta do bem contra o mal. A gente pensa o bem, né? O mal, essa coisa meio maquiavélica, assim, né? Meio maniqueísta. Não, o bem e o mal é tudo. Está todos os dias. Gente. Todo dia na nossa vida a gente lida com o bem e com o mal. E a gente precisa sempre estar no caminho do bem. Então, a gente tá conversando com a pessoa que não tá na sintonia muito boa, às vezes não vale a pena discutir. É você manter as suas boas energias e tentar impactar naquela vida da pessoa. Se ela não vai impactada, paciência. A gente não vai gastar se estressando, trazendo energias ruins. Então, a gente está se contaminando com a maldade da pessoa, né? Então, aí ele vai falar basicamente isso, assim, nessa parte, né? Então, a gente precisa escolher com quem a gente vai lutar, né? E aí, ele fala sobre isso, né? Julga todos dignos e tal. Aí o apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento. Porém, acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente a vítima que o procurara. Ou seja, volta àquela situação que ele ficou pensando no início, né? Que causou toda essa conversa, né? Então, eu não conseguia ajudar. Então, o que eu faço? Né, Jesus? O que eu faço que eu não consigo ajudar da forma que você consegue? Aí, Jesus fala, né, outra cutucada. Voltamos, assim, ao início das nossas explicações. Pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então, você quer atingir uma pessoa que não está disposta a ajudar, melhore-se ao nível máximo possível. Porque só a sua energia já vai conseguir mudar a vida daquela pessoa. Vocês nunca encontraram alguém assim que só de encontrar a pessoa você já se sentiu melhor? Já sentiu seu coração mais quentinho, sua alma renovada? Então é isso. Por quê? Porque a energia daquela pessoa, a luz
dela reflete em você. E como ela conseguiu aquela luz? Se trabalhando, evoluindo, nessa vida ou em outra, né? Então ele fala basicamente isso: se trabalhe, trabalhe o âmago do seu espírito para poder impactar nas outras pessoas, para espalhar o bem. E aí ele vai falar, né, que as dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Ou seja, não só, a palavra não basta, né? Não basta só falar. Elas podem ser o recurso de fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Ou seja, a gente pode usar as palavras, a gente deve usar as palavras, mas no fim das contas, né, no final do dia, o que importa é a intenção que você colocou nessas palavras, a sua energia. Às vezes você não precisa falar nada. Só a sua luz interna vai impactar na vida das pessoas, né? Então ele fala: vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo. Sem olvidares que Deus cuida de todos, todos. Não é só as pessoas boas, não são as pessoas ruins, todos, né? Então, ele termina a conversa com Tadeu falando isso, né? Então, trabalhe você, como ele começou a conversa. Luta do bem contra o mal, você. Trabalhe você mesmo. Você tem que se desenvolver para conseguir trabalhar na senda do bem, né? E aí, Tadeu guarda, né, os esclarecimentos de Jesus, e no dia seguinte, Jesus vai expandir esse ensinamento para todos os apóstolos. É legal a gente lembrar também do próprio Jesus, né? Quando Jesus abria a boca para falar qualquer coisa, né, que tinha toda aquela vibração, que lembramos que Públio Lentulus caiu, né, de joelhos, né? Lembramos que Paulo de Tarso também. Então, ele fazia a desobsessão, né, curava, porque ele tinha autoridade moral. O que é isso? Ele implantava o reino de Deus no coração. Ele seguia os ensinamentos de Jesus, de Deus. Então, isso que faz com que nós obtenhamos a nossa própria luz e fazer, como você está falando, irradie para todos, né? Isso faz com que possamos ter a desobsessão, possamos espalhar essa luz para todos. É a prática dos ensinamentos. Não é o discurso, não é o estudo, não é apenas o estudo. É necessário praticar. Então, quando ele fala aqui, ela fala uma parte, né, do estudo, das palavras. Então, não é o discurso, porque muitas vezes a gente fala, tem aquele verniz, aquela aparência, mas, na verdade, nós não temos a luz por dentro, né? Só fica na imagem. E quando você muda o plano, né, como nós temos naquele livro Voltei, que o rapaz era o dirigente, que agora não lembro o nome, o dirigente espírita, que era muito querido na espiritualidade e tudo. Ele passou no caminho, né, e ele fazia a dialogação com os espíritos, né, nas sessões quando ele era encarnado, nas sessões mediúnicas. Um espírito virou para ele e fez até um gracejo, né? Ah, você que está aqui mas apagadinho, né? Então, assim, a luz que interna que nós temos, essa que você falou bem dito, é da prática dos ensinamentos de Jesus, não é do discurso, né? Isso é importante. É verdade, exatamente, né? Que a coisa do se evoluir, é evoluir através do ato, né? Da prática, do praticar todos os dias, ser melhor, isso, fazer o bem, né? E aí é isso. E o Judas Tadeu não conseguiu fazer a desobsessão. Então Jesus jogou pesado aí, né? Deu uma cutucada nele. Sim, exatamente, né? E aí eu fico pensando no questionamento do início, né? Por que Jesus não passa automaticamente pra gente? Não é fácil assim, né? Você tem que saber, você tem que trilhar esse caminho para conseguir atingir, né? Esse nível de conhecimento e de autoridade moral, como você falou, né? Dessa luz divina para emanar em você. E aí, ver que Jesus resume tudo nessas anedotas, né? Parábolas dele, né? Que ele vai falar para todos os apóstolos, né? Então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando, e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha varrida e adornada. Depois, vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior que o primeiro. E aí dá vontade de ler o capítulo todo de novo, né? Pra você entender de novo, né? Porque parece que deveria ter começado por essa frase, né? Mas é realmente
o caminho da história para chegar no Evangelho, né? Que foi a parte de Lucas, que Lucas conta essa citação de Jesus, né? E é justamente isso. Não adianta você sair da sua casa para buscar algo. Você tem que primeiro reformar a sua casa, limpar a sua casa, você se melhorar, porque senão você vai ser pior do que antes. Qualquer pessoa vai conseguir te afetar e mudar o seu estado, né? Então é a coisa do realmente do real bem, do bem da prática, né? Então, acho que esse capítulo é bem interessante, porque o título você pensa em uma coisa. E aí Jesus vai desconstruindo o seu pensamento para você conseguir aplicar isso no seu dia a dia, né? Isso que eu acho Muito interessante. bom, muito bom. E é bom a gente também olhar cada apóstolo, né? Cada apóstolo tem uma característica. E é engraçado porque nós vamos nos identificando, né? E essa identificação a gente mergulha nessa conversa que Jesus teve e vale para nós. Né? Então, o Judas Tadeu, pelo que ele fica conversando com Jesus, ele primeiro ele é muito impressionado com as práticas exteriores, né? Ele fica vidrado quando vê as desobsessões. Segundo, ele pergunta assim, não tem um jeitinho de você passar logo esse poder para mim, para poder fazer logo isso? E também não tem um jeitinho de juntar todos os espíritos e de uma vez só transformar todo mundo em bom? Então, nós vemos que ele é imediatista, né? E também, muitas vezes, nós somos também, né? E Jesus deixa muito claro que não tem pílula, tem um esforço, o próprio esforço moral, né? Jesus fala, você tem que fazer a edificação do seu reino interior. Não sou eu, não é Deus, é você que tem que fazer o seu trabalho. Cada um de nós temos que fazer o nosso próprio trabalho. Às vezes a gente fica achando que só o fato de estar numa religião já estamos salvos, né? Às vezes a gente está assim, meio assim, vai tomar um passe, então a gente acha que só o passe vai funcionar. Mas, na verdade, não. A gente tem o nosso trabalho. Vai funcionar com o nosso trabalho de edificação interior, com a nossa reforma íntima, com o nosso conhecimento, com a prática da caridade, com a prática das leis. Né? Então, isso meio que é uma visão meio salvacionista, meio uma ilusão que, às vezes, a gente tem de projetar apenas em Deus, né? É só Ele que vai resolver tudo e a gente não faz nada, fica cá esperando que... Né? Então, vale também para a gente refletir nesse ponto, né? O capítulo, né? Que ele é imediatista. Vale também para a gente lembrar que o nome do capítulo é a luta contra o mal. Que mal é esse? Né? Jesus diz, olha, o mal é o mal do próximo, acho que está mais para ser o mal interior, né? Porque quando a gente tem um mal interior é que as influenciações elas se afinam e elas rendem. Então, esse mal é nosso, a gente tem que começar por nós. Jesus falou aí, né? Bem falado. Então, acho que é isso que... E Chico, lembrando, né? Sobre essa parte, né? Que o espírito sai e volta com não sei quantos para sua casa, a casa interior, que é o nosso eu interior. E Chico, né? Emmanuel dizia a Chico, Chico, não basta espantar as moscas, né? É necessário fechar a ferida. Então, vamos fechar as reflexões com essa frase de Emmanuel, que remete à nossa responsabilidade, né, da nossa tarefa de praticar o Evangelho e de fazer a nossa reforma íntima. Né? Sim. E eu acho também essa parte da fechar a ferida, né? Justamente essa noção de tempo, porque a gente é realmente muito imediatista. Espantar as moscas, 5 segundos. Fechar a ferida tem o tempo de cicatrização. Então a gente tem o conhecimento, a gente espírita agora, né? A gente pensa assim, se a gente tem o conhecimento, automaticamente eu vou mudar, vou ser uma pessoa melhor. De 1 segundo, acabou, agora sou outra pessoa. Não é um processo. E a gente tem que ter paciência e gentileza com nós mesmos para se desenvolver. E ter noção, se não for agora, vai ser daqui um pouquinho. Não é desistir, né? Então, ser perseverante. Então, acho Perfeito. que é realmente esse ensinamento. Muito bom. Vamos lá para esse final? Então, primeiro eu gostaria que quem se sentir à vontade, fechar os olhos, voltar suas energias para uma sintonia mais branda, mais leve, levando em sua mente os ensinamentos deste capítulo, deste livro Boa Nova. Divino Mestre Jesus, gostaria de agradecer pela oportunidade de conversar sobre os ensinamentos do Evangelho, ensinamentos de Jesus, e de poder
fazer com que seja mais palpável a luta contra o mal, contra o nosso próprio mal. E que cada pessoa que assistiu essa live possa se sentir motivada e ter meios de lutar contra seu próprio mal de forma mais efetiva, em busca de uma sociedade melhor e de espíritos melhores para a evolução espiritual. Assim Que seja. assim seja. Força Paz agradece suas Obrigada. reflexões. Esperamos vê-la novamente em breve. Gratidão a todos. Até quinta que Com vem. certeza. Quinta que vem Obrigada. nós vamos conversar com o Bartolomeu, apóstolo. Então, boa noite a todos. Até quinta.